Então, nós vamos iniciar agora a aula sobre técnicas de diagnóstico molecular, aplicações em ciência e tecnologia ambiental. Eu sou farmacêutica, eu fiz, né, eu sou egressa, na verdade, do curso de tecnologia em produção de fármacos, mas depois, posteriormente, eu me formei em farmácia também, e sou doutora em ciências lá pela Fiocruz, na ESP, né, na Escola Nacional de Saúde Pública. E hoje eu vim falar um pouquinho para vocês sobre as técnicas de biologia molecular e, na verdade, aplicando mais para a área de ciência, na área ambiental, tá bom? Então, fiquem à vontade também aí para perguntar qualquer dúvida que vocês tiverem. A gente vai tentar trocar aqui algumas experiências. Acho que vai ser bem interessante. Então, assim, eu vim. Eita, agora eu não estou conseguindo mais. Agora não passa. Espera aí. Dá um clique na tela. Agora foi de novo. Deixa eu só pegar o ponte aqui. Isso. Tá vendo? Que aí eu consigo. Sim, tá com laserzinho. Tá, só para na hora de eu fazer as explicações, acho que fica melhor, mais didático. Então, na verdade, né, a biologia molecular, ela é um setor da análise clínica, então, assim, ela faz parte da análise clínica, sim, só que ela tem a sua unidade funcional própria, né? Por quê? Porque a gente utiliza materiais, reagentes que são super sensíveis. Então, assim, precisamos estar num ambiente, num setor próprio, numa unidade própria, para que a gente consiga, da melhor forma possível, trazer um diagnóstico seguro para o paciente, né? Pensando em paciente ou pensando também na área de pesquisa, né? Seja na aplicação lá para o seu trabalho, na área acadêmica, a gente tem esse setor de biologia molecular dentro da análise clínica e com as, né, eu até trouxe aqui o nosso laboratório, mostrando aí alguns setores que nós temos da biologia molecular, né, onde a gente faz ali o PCR em tempo real, nós fazemos quantificações, extrações dos ácidos nucleicos. Então, a gente tem um setor de biologia molecular próprio para a gente poder fazer essas análises. Isso é muito importante, até por contaminação, por ser técnicas bem sensíveis. Então, tem que ter um mínimo de contaminação possível para a gente conseguir, né, ter o resultado da melhor forma possível. E aí, eu até trouxe para vocês aqui, né, porque eu não falei, mas durante, né, o período da Covid, eu terminei o meu doutorado literalmente, em março de 2020, então foi tipo Covid, foi o início da Covid, então eu fui até para a Fiocruz, só fui eu e a Jamila para defender. Então, assim, eu literalmente terminei meu doutorado nessa época, e aí é aquilo, né? Todo mundo fica em casa, não tem o que fazer, né? E acho que foi um desespero para muitas pessoas, para a maioria das pessoas, porque era tudo novo, ninguém sabia de nada, né, sobre a Covid. Mas uma coisa que foi necessário conhecimento de biologia molecular, conhecimento das técnicas de biologia molecular. Então, mais ou menos ali em julho de 2020, por conta dessa minha experiência que eu tenho na área de biologia molecular, eu comecei a trabalhar na UNADIG, ali do Rio de Janeiro, que fica instalada na Fiocruz, que é a Unidade de Apoio ao Diagnóstico da Covid-19. Ela está até hoje lá, fazendo outros também diagnósticos, além da Covid, hoje em dia, né? E ela, né, ela é uma unidade assim crucial, foi crucial porque ela teve que ter um nível de segurança muito maior do que às vezes alguns tipos de laboratórios de biologia molecular é necessário, né, precisa. Por quê? Por conta do tipo de material que a gente estava manipulando. Era um vírus super contagioso, assim, então a gente tinha que ter um nível de segurança muito alto, né? Então, assim, no nosso laboratório, né, de pesquisa, a gente não tem esse nível de segurança porque eu não manipulo esse tipo de amostra. Mas, por exemplo, para a Covid-19 era necessário. Então, aqui eu trouxe até uma amostra, né, de como é que ele era bem setorizado mesmo. Então, você tinha ali o recebimento dessas amostras, porque você precisava fazer toda aquela inativação do vírus para você conseguir analisar, né, e tentar não é, ter o contato com as outras pessoas, né? Então era necessário ter esse recebimento e inativação.
Aí tinha toda essa parte dos reagentes. Os reagentes, eles tinham que ser era uma área limpa, que a gente chamava, né? Que era livre mesmo de contaminação. E que era, inclusive, o setor onde eu ficava. A gente fazia as manipulações dos reagentes para ser utilizado nas técnicas de biologia molecular, como a extração, que também tinha um setor específico, e o PCR também. E nós tínhamos também um lugarzinho ali, uma salinha, que era onde emitia os laudos, onde se analisava os resultados e tudo mais, né? Então, era mais ou menos esse caminho que era necessário para a gente conseguir ter o diagnóstico da Covid. E, assim, a gente a gente já chegou a fazer, sei lá, 10 mil amostras no dia, assim, 24 horas. A gente conseguia diagnosticar 10 mil pessoas, né, com Covid. Então, foi bem, assim, foi muito legal, foi muito importante trabalhar nessa área, porque também, como a gente fica muito tempo trabalhando na área da pesquisa, né, é muito legal você ver realmente essa aplicação, né, do que você trabalha, que no caso é o PCR em tempo real. Então, é bem legal você trabalhar realmente no diagnóstico ali laboratorial, né, molecular, e poder, claro, ajudar aí ao diagnóstico, que foi super importante no início e até hoje é importante, inclusive ainda é o padrão ouro de diagnóstico, ainda é o PCR em tempo real. A gente vai falar um pouquinho sobre ele e algumas outras técnicas ao longo. E aí, assim, qual é o primeiro passo para a gente conseguir aplicar, então, as técnicas de biologia molecular, né? Como na COVID a gente tinha ali a amostra, né, viral, né, era do vírus, tinha a amostra e ali, né, tinha o vírus. Então, o primeiro passo que a gente precisa para aplicar uma técnica de biologia molecular é a gente ter o material genético que a gente quer avaliar, certo? E assim, para a gente poder ter esse material genético, a gente precisa ter uma coleta adequada da nossa amostra. E isso, assim, vai depender do seu objetivo. Então, assim, você pode, né, utilizar diversos tipos de material, de amostra, para a gente obter o material genético, porque ele está em toda a parte do organismo. Então, a gente pode tirar do sangue, por exemplo, a gente tem ali as células bucais, a gente tem trabalhos que avaliam isso, depois eu vou mostrar mais à frente para vocês. De repente, você pode, de repente, ter ali um tecido específico que você quer analisar, um tecido tumoral, enfim. Você pode querer analisar micro-organismos que estão na água, na planta, no solo, assim, pode, sei lá, amostra de cabelo, tem muitas possibilidades, né, aonde você pode coletar a sua amostra para você ter a obtenção do material genético. É claro que isso vai depender do seu objetivo, né? O que que você quer avaliar, né? Que tipo qual é o material genético né, dessas amostras que você gostaria de coletar. Então, existe uma variedade de amostras biológicas, só que cada tipo de amostra biológica, ela vai ter também uma quantidade de DNA, né? Então, se eu estou falando, por exemplo, né, eu coloquei aqui em vermelho. Se eu estou falando do sangue, a quantidade que eu encontro, né, de DNA no sangue, pô, o sangue está incluso todas as nossas células, né, no sangue. Então, a quantidade de DNA que eu consigo extrair do sangue, ela é muito maior do que outras matrizes biológicas, como, por exemplo, ali a saliva, né? Que ali quando a gente consegue ali, sei lá, de repente tirar da mucosa oral. Então, assim, a concentração ela é menor, né? Do cabelo, aí eu tenho aqui o exemplo desse verdinho. No cabelo, se você arrancar lá na raiz, você tem uma concentração bem menor, pode chegar de 1 a 750 nanogramas, né? De quantidade de DNA. Então, assim, vai depender do que você está analisando, a técnica que você vai analisar, tem disponível no seu laboratório, né, ou disponível no laboratório que você for trabalhar, o quanto ela vai ser sensível para detectar, né, cada um do seu alvo ali molecular que você gostaria de observar. Então, assim, a quantidade de DNA, ela também vai influenciar ali a sua técnica. Então, você tem que observar, claro, que é o que eu quero avaliar e qual a técnica que eu tenho, se ela é suficientemente específica e sensível ali, na verdade, sensível para a quantidade de DNA que eu tenho.
Então, por exemplo, a gente no laboratório usa sangue, usa, né, as células bucais. Só que a gente usa o PCR em tempo real, que ele é super sensível. Então, é, é super válido. É claro que a quantidade também, né, de amostra em si do sangue de uma saliva também acaba sendo diferente. Então, numa saliva eu consigo, sei lá, fazer apenas uma extração do DNA, enquanto do sangue eu posso armazenar e fazer algumas outras extrações, porque eu tenho uma quantidade maior desse tipo de amostra. Então, tudo isso tem que ser avaliado quando eu vou aplicar lá, né? Quando eu vou coletar uma amostra, quando eu vou utilizar uma amostra biológica para determinada funcionalidade que eu quero. E aí, como eu disse, você vai coletar a amostra dependendo da finalidade do seu estudo. Aí eu trouxe o exemplo aqui da COVID. Então, por exemplo, o diagnóstico da COVID, todo mundo teve que fazer, não era agradável, não era. Porém, todos tivemos que coletar lá, pegar aquele cotonetezinho chatinho lá na parte lá da nasofaringe, né? Por quê? Porque o vírus, né? O vírus, ele era um vírus de RNA. Então, o vírus, né, SARS-CoV, né, que causa, né, no caso a COVID-19, ele estava se proliferando mais, né, se estabelecendo mais ali naquele no trato respiratório superior, que é justamente nessa parte da nasofaringe. Então, era importante esse tipo de coleta. Eu trouxe até um estudo bem recente, do ano passado, na verdade, fazendo uma comparação de alguns tipos de coleta. Então, eles coletaram, a gente pode observar aqui, ó, nesses dois gráficos aqui, eles compararam a coleta ali da nasofaringe. Eles utilizaram aqui dois tipos só de kits, né, comercial, na verdade, suave comercial mesmo que eles tinham. E a gente observa até que não tem diferença entre eles. Eles coletaram. Eles fizeram também a coletagem nasal mesmo, só na parte aqui do nariz mesmo, sem realmente ir na nasofaringe. E aí é bem interessante que eles utilizaram, é, eles fizeram essa coleta é, 5 vezes ou 10 vezes para ver o quanto que eles conseguiam pegar ali, vamos dizer assim, de carga viral do vírus, né? E também utilizaram a saliva, tanto a saliva mesmo quanto a saliva com suave, né? Que é essa da mucosa oral também, que eles conseguiam coletar aqui. E aí eles foram avaliar, né, com a detecção ali do SARS-CoV, essas amostras. Qual delas era o melhor tipo de amostra para detectar o vírus, né? Eles foram fazer essa comparação. E aí, esses dois gráficos aqui, a gente vai ver um pouquinho mais à frente, né, o que realmente eles significam, mas só para vocês terem ideia, aqui tem um gene alvo da COVID, que é esse gene N, que eles avaliaram, e tem um outro gene também, um gene E da COVID, que eles avaliaram, que eram os genes alvos que identificavam ali a presença do vírus, né, do SARS-CoV. Então, eles avaliaram o que a gente chama aqui de CT. Eu não vou falar agora o que é realmente CT para a gente tentar ir aos poucos, para vocês se familiarizando mesmo com alguns termos, né? CT. Hoje em dia, na verdade, eles chamam até CQ, né? De ciclo quantitativo. Mas, basicamente, nesses casos aqui, é como se ele estivesse informando a carga viral do vírus, o quanto, né, de carga viral ali está conseguindo detectar. Então, basicamente, nesse caso aqui, tanto ali para o GNN, né, o alvo da COVID, aqui para essa aqui do GNN, quanto para o GNE, eles observaram que realmente, né, o suave ele da nasofaringe, ele é o melhor tipo de amostra que detecta o vírus, porque você tem uma grande quantidade, vamos dizer assim, de carga viral ali do vírus. Enquanto que, né, na parte nasal, o que eles observaram? Quando você colocava até mais ou menos 10 vezes, né, conseguia ali 10 vezes pegar a amostra
dessa parte nasal, você até tinha uma quantidade boa, que pode, eles até falam que pode ser uma segunda opção, caso, né, vamos pensar numa criança, por exemplo, que de repente a gente não vai conseguir pegar a nasofaringe. Então, assim, seria uma opção também, porque ele também consegue pegar ali uma carga viral relativamente boa também. Mas, em comparação às outras amostras, o melhor tipo de amostra ainda é a amostra nasofaríngea. Porque justamente o vírus ele está se multiplicando ali, geralmente, no trato respiratório superior. Então, o tipo de amostra, né, como é que a gente coleta, ela é essencial, porque se eu pego de qualquer outra região, né, do corpo, não vai adiantar, eu não vou conseguir detectar esse tipo de vírus, né? Então, vai depender do que eu estou querendo, né? Qual é a finalidade do meu estudo. E aí, por exemplo, também eu trouxe aqui os polimorfismos genéticos, que muito foi falado, né? Ah, eu quero estudar polimorfismo genético. Então, que tipo de amostra eu poderia pegar? Bom, o polimorfismo genético, ele é constitutivo. Então, o que isso significa? Ele está presente em todas as células. Em tese, eu poderia pegar de tudo. De tudo que tenha o meu, né? Todo o organismo que tenha o meu DNA ali presente, o DNA que eu quero avaliar. O que tiver, mesmo se for restos de alguma coisa, se tem um DNA ali de alguém, pode ser detectado os polimorfismos genéticos. Então, né, por exemplo, aqui o sangue, as células bucais, cabelo, unha, enfim, qualquer coisa, você, em tese, poderia avaliar, né, os polimorfismos genéticos. É claro que se a gente for pensar em diagnóstico molecular, a gente está pensando em algo rotineiro. Então, assim, o que é de fácil obtenção? A gente tem que pensar, né, para um diagnóstico molecular, né? O que que vai facilitar ali, né? O que que não seja invasivo, porque eu também não posso, numa rotina, ficar, né, coletando amostras assim que seriam invasivas, né? A não ser que fosse um caso que fosse necessário, né? Mas a pensar em diagnóstico molecular, geralmente você coleta em sangue ou no caso, né, de células bucais, ou no caso da COVID, era nasofaringe. Então, assim, vai depender da finalidade do estudo. Então, o que eu quero avaliar? Então, os polimorfismo genético, apesar de estar em todos os lugares, nós temos que ver o que eu tenho disponível, o que seria de melhor acesso e de não seja invasivo, né, para o paciente. E pensando em polimorfismo, eu até trouxe um exemplo, né? Porque, como eu falei que ele pode estar em tudo, né? Em todas as amostras, eu trouxe aqui um estudo bem recente, agora de 2024, bem legal, bem relacionado à perícia criminal, porque o polimorfismo genético, ele é muito utilizado nessa prática, né? Da perícia. Falando sobre a identificação, para vocês verem que os polimorfismos genéticos, eles realmente, né? Podem ser encontrados, né? Em qualquer amostra biológica, eu trouxe aqui um estudo bem recente. Deixa eu só. Está saindo. Ah, foi. Calma aí, voltei. Eu trouxe um estudo agora de 2024 e bem dessa área, né, de perícia criminal. É um caso, na verdade, de crime sexual, esse estudo, onde dois indivíduos, né, do sexo masculino, eles, né, violentaram, né, a mulher. E aí, o que que eles fizeram? Eles coletaram 6 amostras, assim, tudo que possível que tinha ali, que seria, de repente, que o criminoso, né, que os criminosos, porque foram dois indivíduos, pudessem ter utilizado. Então, camisinha, né, tinha ali sangue, tinha esperma também, a unha também da mulher, né? Por conta da agressão, até mesmo o camisinha que estava dentro da privada, enfim. Eles pegaram umas 6 amostras diferentes aqui para poder identificar o criminoso. Então, o que que eles fizeram aqui? Eles utilizavam, né, a técnica de PCR, né, multiplex até, foi a avaliação deles. Então, ou seja, eles conseguiram avaliar, assim, vários marcadores moleculares, ou seja, vários polimorfismos, identificar vários polimorfismos, e eles fizeram a comparação entre
né, a amostra, a mulher que sofreu a violência, fizeram a comparação com os suspeitos, para ver, né, e tentar individualizar os perfis genéticos de cada um desses indivíduos e tentar determinar quem eram os homens que fizeram esse ato violento, né, esse crime sexual. E eles conseguiram, através da técnica, através, né, desses marcadores, né, que já são validados, né, para a perícia, e conseguiram encontrar e confirmar que o suspeito o DNA, né, que eles encontraram ali na cena do crime, era o dos suspeitos, era um dos suspeitos. E o legal também é que essas amostras, na verdade, elas só puderam ser analisadas depois de 6 meses. Então, uma coisa também que eles observaram foi como eles conseguiram armazenar e preparar essas amostras para que o DNA, né, o material genético, não tivesse se deteriorado, né? Isso é uma etapa muito importante da como, né, como é que está o preparo, né, desse DNA, como é que vai ser o preparo da sua amostra, o armazenamento, é uma etapa importante também, né? Porque senão o DNA, de alguma forma, ele pode se deteriorar e aí acabar que você não vai encontrar, né, o seu alvo que você gostaria de encontrar ali, e você achar que é porque não tem, na verdade, porque teve um mau armazenamento ou um mau preparo dessa amostra para você obter o seu DNA. Então, o preparo da amostra, ele é uma etapa muito importante do setor da biologia molecular, né? É utilizado técnicas de biologia molecular para que você consiga fazer o preparo da amostra, né? Que é o que a gente chama de extrair esse material genético, seja o DNA, seja o RNA, né? Por exemplo, o vírus do SARS-CoV, né? Ele é um vírus de RNA. Então, a gente era necessário extrair o RNA do vírus, né? Então, era necessário fazer essa extração. E assim, eu não vou me ater a todos os detalhes de uma extração de DNA e todas as etapas, até porque hoje em dia você tem vários tipos de kits, né? Que utilizam, né, colunas diferentes, vidas magnéticas, enfim, outras metodologias diferentes. Entretanto, né, você tem ali basicamente, né, dois objetivos com a extração de DNA. Você quer literalmente extrair esse DNA da sua amostra, ou seja, você quer liberar, né, tirar esse material genético que está lá dentro do núcleo, por exemplo, pensando em eucariotos, claro. Então, está lá armazenado no núcleo da célula, você quer liberar ele, ou seja, retirar ele desse local e extrair ele de forma, né, que você consiga analisar. E para isso, você também precisa, numa segunda etapa, purificá-lo, ou seja, você tem que tirar todos os demais componentes celulares, ou até mesmo reagentes da própria extração, né, fazendo, né, etapas de lavagem, que a gente chama, para a gente conseguir purificar o máximo possível. Por quê? Eu tenho o meu material genético ali, mas se eu tiver outros componentes que possam interferir, enzimas, né, que possam estar interferindo, até enzimas que possam degradar o próprio DNA, né? Então, eu não vou ter uma extração de qualidade. E com isso, eu não vou ter um diagnóstico preciso do que eu quero avaliar. Então, o preparo da minha amostra, ela é crucial né, na biologia molecular para a gente conseguir utilizar as técnicas de biologia molecular. Lá na UNADIG, né, como a gente precisava fazer isso em larga escala, essa extração, a gente não utilizava, hoje em dia, né, tem vários tipos de kits comerciais e tudo mais, mas lá, por exemplo, a gente utilizava extratores enormes, né? Eu até esqueci, até mostrar a foto dele. Mas é bem legal, dá para mandar um videozinho também de como é que ele funciona. Era bem legal, assim, não era uma técnica, era uma técnica totalmente automatizada, né? Então, assim, isso é ótimo porque a gente precisava extrair né, o RNA, no caso do vírus, em grande quantidade. Então, o processo tinha que ser o mais automatizado possível para que a gente pudesse dar o diagnóstico mais preciso e mais rápido possível para o paciente, né? E, então, assim, qual utilizar, qual é o ideal, que tipo né,
kit que eu vou utilizar, os kits que já são validados, vai depender do tipo de amostra, porque tem kit que é para extrair as amostras lá da água, do solo, né, das células bucais, do sangue, enfim. Qual é o seu tipo de amostra? Você vai ter que avaliar para você identificar ali qual o melhor kit. Tem a ver também com custo-benefício, claro, com certeza. Qual é o objetivo da sua análise? Porque você tem que ver o quanto, né, de DNA que aquele kit ele consegue obter para você. Então, assim, para isso você tem que saber qual é a sensibilidade do seu teste, né? Porque se você tem um kit que tem, de repente, né, uma extração que tem pouco DNA e você precisa, às vezes, de um material genético com maior concentração, então, de repente, você vai ter que mudar o tipo de kit. Então, na verdade, a gente tem que sempre olhar no todo, né, no processo inteiro, para a gente poder saber qual é o melhor kit que a gente vai utilizar ali para a nossa extração do material genético, tá bom? E aí, claro, né, você extraiu o seu material genético, então você já está com o seu DNA ali. Só que você precisa saber se realmente ele está ali. Porque imagina, você fez lá a extração, tudo bonitinho, vai lá fazer a quantificação lá do seu vírus, né? Ou de qualquer outro alvo que você queira avaliar, e você chega no final e você não consegue encontrar nada. E aí você vai achar o quê? Não tem o que eu quero ali. Só que aí depois você descobre que isso está recorrente, porque de repente a sua extração lá de DNA não foi adequada. Por isso que uma etapa também crucial após a extração de DNA é você quantificar esses ácidos nucleicos. Saber, né, o quanto lá você tem de DNA ou de RNA do seu material genético, se é a quantidade ali suficiente para você poder fazer lá a sua técnica de biologia molecular posteriormente. Além disso, você também vai conseguir avaliar se tem presença de proteínas, se tem presença de sal. Então, você consegue avaliar ali a pureza do seu material, quantificando, né, esse material genético. Então, isso também é muito importante, é uma etapa crucial, né? Pensando ali, por exemplo, num sequenciamento, que é uma técnica também super cara. Então, imagina você chegar já, não, vamos começar a sequenciar determinada amostra ali que eu quero, e aí chega no final, você não consegue sequenciar nada porque não tinha quantidade suficiente ali né, de DNA, porque na verdade a extração não foi bem sucedida. Então, é crucial você codificar. Além disso, tem técnicas também, né, posteriores de biologia molecular, onde você precisa primeiro também saber o quanto que você tem ali do seu material genético para você fazer um cálculo e aí conseguir, né, fazer as reações necessárias lá da biologia molecular. Então, são vários motivos para que façam quantificação, né, da sua material genético que você extraiu, para você ter certeza, né, o que você está lidando ali é o material genético, porque ele é transparente, né, não dá para ver nada ali. Então, a gente só acredita, né, e quantifica para poder ter certeza. E aí, né, só assim, de uma maneira geral, quais seriam, então, os critérios de utilização dessas técnicas, né, que a gente vai falar posteriormente, de diagnóstico molecular? É claro que, né, uma das coisas que a gente já falou até no início sobre a coleta, ela é super importante. Então, você utilizar amostras né, que não sejam invasivas, de fácil obtenção, de simples obtenção, é a melhor coisa, né, pensando no diagnóstico molecular, né? Então, assim, se eu já estou no ambiente hospitalar, né? Então, assim, por exemplo, eu fazia coleta no ambiente hospitalar de pacientes com endometriose. Então, assim, já era um ambiente onde se fazia coleta de sangue e tudo mais. Então, para mim era de fácil obtenção, né? Coletar o sangue das pacientes, né? E é assim, mas, né, o sangue você tem que colocar uma agulha, não é invasivo? Não é considerado tão invasivo justamente porque é uma rotina laboratorial, né? Todo mundo faz um exame de sangue, né? A não ser que a pessoa tenha extremamente medo e ela falar, não quero, me recuso. O que que eu faço agora? Temos a opção, por exemplo, que é o que a gente utiliza lá, né? Que é o suave lá da mucosa oral, que é também super válido e que a gente consegue também ter a quantidade lá de DNA suficiente para fazer, por exemplo, a técnica de PCR em tempo real.
né? É uma obtenção simples, não é invasiva e também, a depender do local onde eu estou coletando, é o que eu tenho para coletar. Por exemplo, né, quando a Maiara vai lá para a Amazônia, lá para os garimpos, não tem como ficar coletando primeiro o sangue de todo mundo e até o armazenamento. Como é que vai armazenar essas amostras, né? Até chegar aqui no Rio de Janeiro. Não tem como, é inviável, né? É impossível, vai chegar aqui tudo estragado, né? Então, também não teria como. Então, é importante avaliar tudo isso. Além disso, você precisa também ver o quanto, né, específico, né, o quanto preciso e sensível, ou seja, o quanto você consegue ter, né, avaliar ali pequenas quantidades lá do seu material, detectar, né, nesse amplo aspecto, porque a gente está falando, às vezes, de, sei lá, eu vou coletar uma amostra de água para determinados micro-organismos. Então, naquela água vai ter vários milhões de micro-organismos. Então, assim, né, qual técnica que eu vou utilizar que seja, né, mais precisa possível para detectar o micro-organismo X que eu quero, né, e que, de repente, ele está em pequenas quantidades, pequenas concentrações ali no meio, em volta de um monte de outras. Então, quanto a minha técnica vai ser sensível e específica para detectar lá meu micro-organismo X. Então, isso é algo a se pensar também. E uma coisa bem interessante também é a questão da reprodutibilidade intra e interlaboratório. Então, utilizar técnicas aonde, se eu for, né, fazer aqui, por exemplo, né, vou avaliar o polimorfismo, né, pela técnica de PCR em tempo real hoje, né, vou avaliar esse polimorfismo assim. No outro dia, se a Mayara foi pegar e fazer a mesma coisa que eu fiz, ela tem que encontrar o mesmo resultado que eu tive. Entendeu? Isso é uma reprodutibilidade intra-laboratório. Então, aí depois, no outro dia, se o Lucas for pegar, ou na outra semana, não sei, né? Ou seja, tem operadores diferentes trabalhando, utilizando ali as mesmas técnicas no mesmo laboratório. Então, assim, tá dando tudo certo porque tá ocorrendo, tá encontrando o mesmo resultado. Isso acontecia muito na própria Unadig, a gente tinha a gente chamava de validações, né, nosso intralaboratório, e a gente fazia isso, era rotineiro, isso é bem costume, né, mudava o operador, ver se, e aí fazia esses tipos de testes para poder ver se estava realmente reprodutivo, né, estava tendo os mesmos resultados, se não tinha nenhum problema. E interlaboratório também, porque, né, como eu falei, né, será que o que eu faço aqui dá para ser reprodutivo lá no Porto, lá onde eu fiz lá o doutorado de sanduíche, e a técnica era a mesma, utilizavam-se os mesmos reagentes, enfim, é reprodutivo, e isso foi crucial, por exemplo, para a Covid. Porque, por exemplo, lá na Unadig, todos os equipamentos, tudo que a gente tinha, né, e também era lá da China. Então, assim, o que eles reproduziam lá, a gente reproduziu no nosso laboratório e dava o mesmo resultado. Então, isso é ótimo, né? Então, traz uma maior confiabilidade, né, lá do seu teste diagnóstico. Então, isso é muito importante, né? Uma outra coisa também é a necessidade ali de trabalhar, talvez, em larga escala, que era o que acontecia com a Covid, né? Você tem que processar em um grande volume de amostras e que seja de forma eficiente, né? Então, se é isso que você precisa, então você tem que utilizar técnicas que sejam ali sensíveis, específicas, sensíveis e que seja o mais rápido possível também, né? Pensando na rapidez ali no diagnóstico, se eu estou pensando numa larga escala, que foi o que aconteceu com a Covid, que a gente tinha que processar muitas amostras no mesmo dia. E com isso, claro, vem a automatização. Porque a automatização, além da rapidez, você minimiza os erros, né? As contaminações que podem ocorrer, porque quanto menos você manipula ali o material genético, os reagentes, menos contaminações você vai ter ali no seu processo. Então, quanto mais automatizado, melhor, né? Então, isso também é um ponto super positivo. Mas, claro, sempre tem a relação custo-benefício, né? Se a gente for falar de um laboratório, né, pequeno ou um laboratório grande, né, que acaba, né, tendo mais ou menos amostras durante o dia, isso tudo é levado em consideração também, né? Essa relação de custo-benefício.
né? Quando chegou a Covid, não teve jeito. Vamos colocar PCR em tempo real em todos os lugares possíveis, né? Que eles puderam, para poder fazer o diagnóstico, que era o padrão ouro, que é o padrão ouro até hoje, né? E a relação custo-benefício foi super alta, porque o benefício era a gente conseguir diagnosticar o mais rápido possível, precocemente, as pessoas que estavam ali para poder, de alguma forma, começar a se distanciar, a tratar, enfim, a otimizar de alguma forma esse manejo clínico, né? Então é isso. Então, agora nós vamos realmente entrar nas técnicas, né, posteriormente a todas essas etapas que faz parte do setor de biologia molecular, que também são técnicas de diagnóstico molecular, né, faz parte desse fluxo, né, de trabalho de um setor de biologia molecular. A gente vai falar aqui um pouco das técnicas de diagnóstico molecular. É, eu não vou me ater, impossível me ater a todas elas, né? Óbvio que não, porque são muitas técnicas de diagnóstico molecular. Aqui só são alguns exemplos para vocês observarem, né? Vou até botar meu ponte aqui, que eu estou esquecendo. Então, você tem técnicas lá de PCR, né? Você tem PCR, só que tem as variações do PCR, PCR RFLP, PCR em tempo real. Temos hoje em dia também o PCR digital, outros tipos de PCR que a gente vai ver alguns exemplos. Temos o sequenciamento também, que, né, hoje em dia também foi super essencial para o projeto Genoma Humano, né, como foi já falado anteriormente na primeira aula. Então, assim, nós temos várias técnicas de diagnóstico molecular. Essas técnicas aqui, por exemplo, são técnicas baseadas na amplificação de um alvo ali específico ou de alvos específicos, né? Quando eu falo de algo assim, multiplex, quando eu quero avaliar vários genes ali, alvos ao mesmo tempo, por exemplo. Então, assim, só que antes disso, a gente precisa entender um pouquinho o que significa você amplificar um alvo específico. Então, para a gente poder exemplificar e ficar melhor para vocês entenderem, eu trouxe o exemplo da Covid, né, que está todo mundo mais familiarizado, acredito que todo mundo, de alguma forma, deve ter tentado entender um pouco sobre ela, né? Então, assim, a Covid, né, ela tem genes, vamos dizer assim, que são conservados, né? Que fazem parte ali da estrutura, né, sua estrutura e função, né, do vírus, ok? O SARS-CoV-2. Então, esses genes, né, os principais e que eram utilizados, né, para o diagnóstico, e que é ainda utilizado para o diagnóstico da COVID, né, é o gene do RDRP, o gene E e o gene N, que são genes que participam ali da estrutura da COVID, tem muito a ver com a virulência e tudo mais, com essa proteção e tudo mais que ela tem, a SARS-CoV. Então, assim, Então, assim, eu quero amplificar esses alvos específicos. Então, para o SARS-CoV, o meu alvo específico era esses três genes aqui. Então, o que é amplificar? Nada mais é do que você aumentar esse número de cópias desse alvo molecular, no caso desses genes. Então, você quer o quê? Você começa a amplificar, ou seja, duplicar. Você vai aumentar a quantidade ali de DNA, né? A quantidade ali das cópias do seu alvo molecular. Porque isso vai garantir, então, uma quantidade suficiente de material genético para ele poder ser analisado. Isso é muito importante, porque às vezes, né, a depender do tipo de concentração ali de DNA que tem, quanto mais a gente conseguir aumentar o número de cópias, né, desse gene ali, alvo, a gente vai cada vez mais ter mais material genético para a gente conseguir analisar. Então, amplificar é isso, aumentar o número de cópias. Você vai duplicando, 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 né, até você ter ali uma quantidade suficiente para o seu material genético, no caso do vírus 0RNA, para ele poder ser analisado. E aí, mas olha que interessante, né? Eu trouxe aqui para vocês essa sequência aqui, né, básica do nosso vírus, né, do SARS-CoV. E como eu falei, esses três genes aqui, eles são genes que são conservados.
Mas como é que ele sabe? Como é que se, né, como é que se descobriu, né, isso, né? Como é que descobriu que esses genes eram conservados e tudo mais? Porque, claro, que os chineses são mais rápidos do que, enfim, do que a própria Covid quando chegou no Brasil, eles já fizeram o quê? Sequenciaram o genoma do vírus. Então, lá, essa publicação, por exemplo, é bem de fevereiro de 2020, onde ele já ineditamente foi lá e conseguiu sequenciar o genoma do vírus. Então, assim, só para a gente entender, né, o básico, né, o que é sequenciar o genoma do vírus? Nada mais é do que eles conseguirem identificar cada um dos nucleotídeos presentes na sequência de RNA do vírus, né? Porque o material genético nada mais é do que isso. É essa sequência que nós temos dos nucleotídeos, né? Das nossas letrinhas. Timina, citosina, guanina, adenina, que são elas que compõem a sequência do material genético, seja o DNA, seja o RNA. Então, o que acontece? Automaticamente, eles já conseguiram realizar esse sequenciamento do genoma do vírus, né? Foi a primeira coisa que eles fizeram. E já tá, já, né, já automaticamente já foi lá para a biblioteca, né, do NCBI. Então, se a gente for lá, a gente vai conseguir ver o genoma completo do vírus. Isso é ótimo porque a gente consegue fazer o mapeamento, saber, né, como é que é a virulência, como é que, quais são as regiões, a estrutura, as regiões conservadas dos vírus, e a gente consegue entender como o vírus vai funcionar, né? Basicamente é isso. Então, sequenciar, né, é uma etapa, é uma técnica de diagnóstico também, e uma técnica super importante, né, para fazer essa, esse sequenciamento de diversos tipos de organismo. Então, assim, se a gente for no NCBI, vai ter lá o do projeto de genoma humano, vai ter a sequência lá do genoma, vai ter, sei lá, de uma bactéria X, de um micro-organismo X, né, de um animal, de um rato, de um camundongo. Então, assim, hoje em dia, né, a gente tem já muitas sequências já ali e que foram já implementadas, né, e que já estão nesse banco de dados, tá? Então, o sequenciamento ele é muito importante. E aí, assim, o sequenciamento ele já está aí para 4 gerações, daqui a pouco é para a quinta, de tão rápido que ele tem crescido, na verdade. É, E assim, o sequenciamento, cada vez mais, ele vai sendo aprimorado para aumentar muito mais a precisão, a velocidade, né? Porque se a gente for ver o projeto humano, né, ele demorou aí 10 anos para, né, do genoma humano para conseguir sequenciar tudo. Tudo bem que é uma molécula muito grande. Mesmo assim, hoje em dia isso é feito em horas e, né, se for pensar na montagem, dias, porque antes se fazia, né, com recursos, né, mais iniciais ali, com técnicas mais iniciais, com menos automatização, vamos dizer assim. Então, a ideia, cada vez mais, né, do sequenciamento é que ele seja mais preciso, o mais rápido possível, pensando no diagnóstico e, claro, na redução dos custos também, né? O quanto de reagente está sendo utilizado, o próprio equipamento também. Então, assim, cada vez mais tem revolucionado. Claro que ainda é uma técnica, né, os equipamentos e a metodologia ainda é muito cara, né? Mas cada vez mais eles estão tentando implementar isso aí até no SUS. Eu vou dar uns exemplos aqui para vocês bem interessantes que eles estão tentando implementar no diagnóstico aí, no tratamento de doenças, bem interessantes. Aí eu trouxe aqui, inclusive, um projeto que a Fiocruz, ela participa para combater a tuberculose, né? Esse projeto aí tá do ano passado para cá. Eles querem, qual é a ideia, né? A ideia é implementar pelo SUS o sequenciamento de nova geração. Para quê? Para o tratamento de tuberculose, né? Porque a gente sabe que a tuberculose, o grande problema é a resistência lá aos medicamentos, né? Geralmente, o que se acontece é que o paciente vai lá, ele começa o tratamento, acha que, já estou melhor, para,
né? A maioria das vezes é isso. E aí para de tomar o medicamento, e aí vem essa resistência aos medicamentos da tuberculose, né? Então, a ideia é acelerar esse diagnóstico e tratamento da tuberculose, identificando essas bactérias, né? Que sejam mais resistentes a determinados tipos ali de medicamentos. Bem interessante isso. Então, assim, é um projeto bem recente que eles estão tentando implementar no SUS, por exemplo. Ainda não foi implementado, mas pelo andar da carruagem aí, parece que eles estão já tentando entrar na portaria. Claro que esse aqui é um exemplo, por exemplo, né, de combate à tuberculose, mas temos já testes, por exemplo, para rastrear tumores. Então, você tem painéis de rastreamento tumoral, né, para avaliar o risco hereditário de diversos tipos de câncer, né? Só que isso, né, é vendido, né? Então, assim, aí entra o tal do custo, né? Existem já diversos tipos de laboratórios, né? Eu peguei esse laboratório aqui, por exemplo, do Albert Einstein, né, que é bem famoso, e eles fazem esses testes, né, para ver, né, fazendo um rastreamento aí de vários é, tipos de marcadores genéticos, né? Eles sequenciam para avaliar, para ver se a pessoa tem ali um risco hereditário de determinado tipo de câncer, né? Então, isso já é comum, né? A professora Jamila até deu o exemplo da Angelina Jolie, né? Ela fez um tipo de teste, mas que avaliou isso, né? Então, assim, ótimo, né? Mas ainda é super caro, né? Imagina pagar um teste desse não é barato, ainda não tá pelo SUS, esse, né? Por exemplo, esse painel aí de rastreamento que o Albertin faz, por exemplo. Aqui eu trouxe uma outra reportagem também bem interessante, que é bem recente, 2024, que aí é da USP, né? Ele falando que eles fizeram também lá, foi feito um sequenciamento genético ali em tempo real, que agilizou a identificação de bactérias que, né, resistentes a antibióticos. Aí eu fui buscar, né, o... Ixi, não ficou. Não ficou. Eita, cimento. Eu fui buscar o artigo que não quer ficar. Eu fui buscar o artigo, eu acho que eu já sei o que que é. Deixa eu só. Ai, não vou conseguir. Não quer ficar a minha imagem. Tira do tela cheia, já. Deixa eu ver Deixa só aqui. esse slide sem para na tela cheia. Que aí ele vai Ah, limpar. Agora foi quando você foi. mas só que ele tá voltando automaticamente, sozinho. Vou, vou falar só nesse aqui, só por enquanto, nesse aqui. Depois os outros eu falo normal. Então, assim, eu fui buscar o artigo que viu isso, é um artigo da Nature, né, uma revista super conceituada, e eles conseguiram detectar, né, uma bactéria específica. Na verdade, foi até um caso que o paciente ele foi a óbito, na verdade, justamente pela demora de identificar o que estava acontecendo, né? Qual era o micro-organismo ali, qual que precisava ser detectado, que estava sendo resistente ao antibiótico, e aí qual o tratamento utilizar. Então, eles fizeram, né? Toda hora eles trocavam, porque assim, o convencional, né? Que todo mundo, né, a maioria dos laboratórios vão fazer, ali a cultura de célula, enfim, né, é muito mais trabalhoso o método, né, convencional, e muito mais demorado, pelo que eu estava vendo, demora pelo menos 48 horas, então, assim, quando esse paciente, infelizmente, foi a óbito, mas eles foram fazer o teste, né, desse mesmo fluxo utilizando um sequenciamento. E com o sequenciamento, eles fizeram ali em 2 horas e meia, eles já tiveram o resultado e identificaram exatamente, de forma mais rápida e precisa, qual era a bactéria ali, né, presente e que estava sendo resistente ali ao antibiótico e poderia ter personalizado o tratamento para o indivíduo, né, que infelizmente foi a óbito, né? Então, é bem interessante esse estudo, esses artigos. Eu deixei todos eles os links também para quem tiver curiosidade de ler sobre o assunto. Acho que agora tá bom. E aí é isso. Então, assim, realmente o sequenciamento, ele
né? É muito rápido, né? É uma técnica de diagnóstico rápida, e bastante precisa, então isso é ótimo para o diagnóstico, mas é aquilo, né? Sempre tem que ver o custo-benefício, então, assim, para implementar algo assim num SUS, não é tão simples assim, né? Precisa ter muita gestão aí para poder conseguir muito estudo ainda também, mostrar o quanto aquilo ali vai ser importante, né? Como, por exemplo, o que eles querem utilizar para tuberculose. Tomara que eles consigam, vai ser ótimo, vai ser ideal. Aí eu trouxe, claro, que eu não podia deixar de trazer, também a implementação do sequenciamento de nova geração, que também tem sido implementada para análise metagenômica do microbioma endometrial de EMA. Essa análise metagenômica é uma análise, na verdade, que avalia assim, todos os micro-organismos, né, detecta todos os micro-organismos do microbioma endometrial. De quê? De endometriose. Essa sigla EMA vem dessa metagenômica de endometriose, né? Dessa análise metagenômica de endometriose. Um laboratório, né, de saúde reprodutiva, que ele faz a avaliação da flora endometrial, né, das pacientes com endometriose, para que ela tenha uma gravidez mais bem sucedida. Por quê? Porque a endometriose, né, ela é uma doença multifatorial. Então, assim, tem influência genética, mas tem influências hormonais, inflamatórias, tem influência, assim, do ambiente em si. Então, assim, até hoje em dia tem muito falado da nutrigenética, né? Até para as pacientes com endometriose, né? Pensando né, nos processos inflamatórios e imunológicos. Além disso, ela é a principal causa de infertilidade hoje em dia, né? Então, assim, as pacientes que, sei lá, chegam com infertilidade dentro de um hospital, geralmente ali de 40% a 50% é por conta da doença, da endometriose, que, né, é uma doença extremamente. É uma doença, hoje em dia, de saúde pública, é um problema de saúde pública, né, que afeta ali todo o bem-estar físico e mental, social, enfim, as relações das mulheres que têm, inclusive por conta da infertilidade. Então, através do sequenciamento, eles conseguem avaliar os diferentes micro-organismos ali do microbioma endometrial, para tentar ver quais são aqueles que estão tendo um desequilíbrio daquela flora ali bacteriana, né, daquele microbioma, e aí eles tentam ali otimizar o tratamento, o manejo clínico ali, às vezes com a nutrição, às vezes com probióticos, para tentar melhorar, né, essa questão ali da fertilidade, infertilidade, para tentar ter uma gravidez bem-sucedida. Então, por exemplo, isso aqui está sendo, né, vendido, na verdade, né, porque é um laboratório, enfim, Genomics, ele é um laboratório de saúde reprodutiva e saúde genética, então ele vende, por exemplo, esse tipo de teste. Então, assim, muitas mulheres hoje em dia têm tentado também optar por outros métodos, né, de tentar aliviar seus sintomas, né, em relação à nutrição e tudo mais, e principalmente em relação à infertilidade, né, muitas delas, às vezes, não podem fazer a cirurgia, né, dependendo do local que está a endometriose, dependendo de vários fatores, então recorrem a outros meios, né? Então, por exemplo, faz essa análise e verifica se de repente tem que mudar a alimentação, tomar um probiótico, enfim, um tratamento ali personalizado para que possa melhorar essa implantação aí e melhorar a gestação e a gravidez, né? Então, eu trouxe um exemplo para vocês verem que, assim, o sequenciamento, eu trouxe vários exemplos, assim, isso aí são exemplos bem atuais, para vocês verem que depois da Covid, né, eu diria que esse foi o boom da biologia molecular. E tudo que você vê hoje em dia na internet sobre, né, as técnicas de biologia molecular é tão recente, mas é tão recente, os artigos são tão novos que cada vez mais, depois da Covid, eles querem estudar a biologia molecular, né? As técnicas e tentar implementá-las por conta dessa rapidez, que foi o ganho ali no diagnóstico da Covid. Então, né, falando um pouquinho do sequenciamento, algumas aplicações, agora a gente vai entrar na técnica de PCR, né, no geral. Depois a gente vai falar um pouquinho da PCR em tempo real, né, que está sendo uma das mais empregadas aí, né, foi bastante utilizada e é a que eu utilizo também no laboratório.
Então, PCR vem da palavra reação em cadeia da polimerase. O que que significa, né? O PCR é justamente aquilo que a gente falou. Ele é uma amplificação também, certo? Vou até botar o... Ele é uma amplificação, ou seja, ele é um processo que está ocorrendo ali in vitro, que ele simula a replicação que ocorre na molécula de DNA, lá né, que ocorre em vivo, na verdade. Replicar, ou seja, duplicar. Ele está duplicando ali o material genético, duplicando o alvo molecular, né? Que é isso que é a amplificação. Está duplicando, aumentando esse número de cópias. Então, é isso, está fazendo uma reação em cadeia da polimerase. E ela é uma reação que a gente chama de reação cíclica. Por quê? O DNA, né, ele tá aqui, ele é uma dupla fita, né? Lembrando lá de biologia molecular, ele é uma dupla fita. Então, né, quando, né, ocorre ali, né, que a gente chama do primeiro ciclo da PCR, o que que acontece? Cada uma dessas fitas aqui do DNA, elas vão servir de molde. Molde para quê? Para fazer para ter a duplicação desse material genético do alvo que a gente, né, na verdade, quer avaliar. Então, os produtos desse primeiro ciclo aqui, eles sempre serão substratos para o próximo ciclo. Então, por exemplo, aqui eu consegui dois tipos, consegui duplicar, né? Fazer, no caso, duas cópias ali do meu material genético, do meu alvo. Então, no próximo ciclo da PCR, por isso que é reação cíclica, no próximo ciclo, esses alvos aqui duplicados que foram formados, esse material genético, eles vão servir cada uma das fitas para poder gerar as próximas cópias também desse material. Então, vai ter do que a gente chama até de uma amplificação exponencial, né? Que cada produto desse ciclo vai ser substrato para o próximo ciclo, tá? E né, a gente diz também que ele é um processo termodinâmico e enzimático. Por que termodinâmico? A gente vai ver que para ocorrer, né, esses ciclos aqui, né, para que a gente consiga, né, duplicar esse material genético, amplificar ele, a gente precisa de diferenças de temperatura para isso, né, para que ocorra. Por isso que é um processo que a gente chama de termodinâmico. E enzimático, porque a gente precisa de uma enzima lá específica, que a gente vai falar um pouquinho dela, para poder inserir os nucleotídeos, que ela tem essa capacidade de inserir os nucleotídeos de forma complementar, ou seja, uma timina com a adenina, citosina com a guanina. Então, é uma enzima que ela faz, né, ela trabalha, ela tem essa função de inserir os nucleotídeos ali complementares de forma correta, ok? Então, o que consiste um ciclo, né? Só para a gente poder avaliar aqui, entender o que é um ciclo da PCR. Porque isso vai ser importante para a gente tentar entender lá um gráfico, por exemplo, que tiver mostrando o ciclo da PCR. Então, o ciclo da PCR, ele consiste basicamente em 3 etapas. A primeira etapa a gente chama de desnaturação, né? Ou seja, a gente precisa, nesse momento, separar as minhas fitas. Por quê? É uma dupla fita de DNA que, lembra, cada uma delas tem que servir como molde para eu conseguir duplicar o meu material genético. Então, para isso, eu tenho que separá-las. Por isso que a gente chama de desnaturar. Porque você rompe, né, as pontes de hidrogênio, que acabam sendo a ligação entre as fitas, para que a gente conseguir expor essas duas fitas, elas abrirem essa abertura dessas fitas, para a gente conseguir duplicar. Então, o que acontece é que, geralmente, né, essa primeira etapa de desnaturação, então você precisa de uma alta temperatura lá para romper essas pontes de hidrogênio que existe, né, na dupla fita do DNA. Rompendo a fita, nós temos essa etapa 2, que é a etapa do quê? Do anelamento. Né? A gente diminui ali um pouco a temperatura para que ocorra o que a gente chama de anelamento. O que é anelamento? Anelamento nada mais é do que como se fosse uma ligação, né? Uma ligação de iniciadores, né? Que a gente tem o nome de primes. Por quê? Eles precisam, a gente vai falar deles um pouquinho à frente, só uma ideia mesmo,
mas eles precisam, cada um deles, precisam se ligar na região ali que eu quero amplificar. Então, no meu gene alvo. Então, um vai se ligar em uma fita e outro se liga em outra fita. Então, eu preciso que essa etapa aqui ocorra para que, na etapa 3, que é a etapa que a gente chama de extensão, a enzima, né, capaz lá de inserir os nucleotídeos, ela consiga identificar o início dessa inserção. Então, ela vai ali começar a inserir os nucleotídeos e aí formar, né, as duplas fitas de novas fitas de DNA, né? Isso consiste em um ciclo. Só que isso é feito ali numa repetição de vários e vários ciclos, para justamente você ter ali, aumentar essa quantidade do número de cópias. Então, de 30 a 40 ciclos, né, a depender lá do kit de diagnóstico que você está utilizando, pode variar. Lá na DIG a gente utilizava 35, dependendo do kit que a gente utilizava, ciclos, ou pode ser, tem uns que são 40, vai depender do kit diagnóstico que foi, né, que a gente está utilizando para a gente poder avaliar. Mas a gente precisa, pelo menos, de 30 a 40 ciclos que sejam suficientes para a gente ter uma boa quantidade do material genético do meu alvo molecular para eu conseguir avaliar, tá bom? E aí, né, como a gente precisa dessa diferença de temperatura, porque a gente observa que em cada uma dessas etapas você tem diferenças de temperatura para que ocorra cada uma delas. Então, para a desnaturação, você tem uma alta temperatura. Para o anelamento, você já pode baixar um pouco mais essa temperatura para que aí esses iniciadores consigam ser inseridos ali. Já quando a enzima vai trabalhar, ela trabalha mais ou menos ali na temperatura de 72 graus. Então, para que a gente consiga, né, fazer e ter essa precisão, né, nessa diferença de temperatura, a gente utiliza o que a gente chama de termocicladores, que são esses equipamentos que faz justamente essa etapa aí termodinâmica, né, que faz a PCR, né, faz a amplificação do material genético do alvo molecular que a gente quer, tá bom? Então, é chamado de termocicladores, existem diversos tipos de termocicladores, e é isso que eles fazem. Eles são bem precisos no quesito, né, de temperatura, que é ideal para que ocorra os ciclos da PCR. E aí, quais são os reagentes básicos para uma PCR? Assim, o que a gente precisa para a gente conseguir fazer ali, né, dentro de um tubo de ensaio, o que precisa ter? Então, como eu disse, né, a gente tem, claro que tem que ter a nossa amostra, né, não tem como não ter a amostra. A gente tem que ter os nucleotídeos ali, né, dentro dessa nossa reação, né, porque eles vão ser inseridos pela nossa enzima, né, uma enzima de polimerase, que a gente chama, a gente vai falar rapidamente dela. E temos que ter o que a gente chama de prime, que são esses iniciadores para a nossa enzima ela reconhecer ali o ponto onde ela tem que iniciar ali a amplificação. Então, o prime é isso. São sequências curtas, lá de nucleotídeos mesmo, que são complementares ali à sua sequência alvo. Então, você precisa de 2 primes por alvo, né? Um para cada fita. O que a gente observa aqui, ó, depois de desnaturou, o que eu preciso? Anelar esses primes, ou seja, inserir eles aqui, cada um na extremidade, para a gente poder amplificar. Então, ele justamente vai delimitar a minha região-alvo. É isso que um prime faz, né? Que ele até é chamado de iniciador. Né? Então, a enzima reconhecendo esses iniciadores, ela consegue trabalhar. Isso é ótimo, ela consegue trabalhar e inserir os nucleotídeos, né? A enzima é chamada de TAC polimerase, é uma das mais utilizadas, porque ela tem que ser muito resistente a altas temperaturas. Porque pensar que o PCR, né, ele está sendo, né, ele chega ali até, sei lá, 95 graus. Então, se eu utilizo qualquer enzima que não suporte essas altas temperaturas, ela vai perder total a sua função enzimática, né? Ela vai perder toda a sua atividade. Então, eu preciso de uma enzima. Então, essa TAC polimerase, ela vem dessas águas termais aí, ela veio inclusive de uma bactéria, ela foi extraída, né, dessa Thermus aquática. E ela é resistente a altas temperaturas e ela vai lá inserir os nucleotídeos, né? Insere os nucleotídeos de forma complementar. Ótimo.
Então, eu consegui amplificar o meu material genético ali, né, no equipamento, né, do termociclador. Consegui, amplifiquei ele. Amplifiquei, né? Como é que agora eu vou visualizar esse produto amplificado? Né? Como é que eu consigo visualizar esse produto amplificado? Então, a gente precisa de uma outra técnica também de biologia molecular, chamada de eletroforese. Eu não vou dar detalhes também muito dessa técnica, mas só para vocês entenderem qual é o objetivo dela, o que que ela faz, né? É, ela, através lá de um campo elétrico, uma fonte de energia, ela vai separar, né, o meu material genético, o meu alvo ali molecular, pelo tamanho de fragmento. Então, assim, se eu preciso identificar um alvo meu que ele tenha, um exemplo, 150 pares de base, né? Então, eu vou avaliar, será que, aqui tem um exemplo, né? Será que aqui nesse resultado aqui da eletroforese, né? Aqui é como se fosse cada uma das minhas amostras. Será que esse resultado aqui, esse daqui é o meu alvo? Será que é o de esse aqui tem 400 e poucos pares de base, esse aqui tem 200 e poucos pares de base. Mas o meu alvo seria de 150 pares de base. Então não é ele aqui, não. Então, assim, né, ele separa pelo tamanho de fragmento. Então, se eu tenho, por exemplo, os fragmentos maiores, eles correm menos, né? Eles correm menos ali pela, que a gente chama dessa curva eletroforética, né? Eles correm menos por um gel, que ele é como se fosse uma malha, né? Uma malha com poros, assim. Então, ele vai correr menos. Então, a tendência dele é ficar mais aqui em cima. Então, aqueles que são de fragmentos menores, a tendência é correr mais por essa curva. Então, assim, a gente consegue avaliar, né? Tem padrões, né? Que a gente já utiliza, controles para a gente poder avaliar ali qual é o tamanho e aí separar se é ou não o meu alvo molecular, de acordo com o meu fragmento ali formado. Então, basicamente, a eletroforese é isso. Então, isso aqui que eu mostrei para vocês é um PCR convencional, que é utilizado nos laboratórios, né? Tudo mais. Se a pessoa não tem outras tecnologias também, ela utiliza esse, né? O PCR convencional, e ele tem muitas outras vantagens também. Mas ele não consegue, por exemplo, quantificar, né, esse material, esse alvo, de forma ali, né, adequada, de qualidade. Ele qualifica muito mais, né? Então, nós temos, né, algumas variações da PCR, né? Então, assim, temos o PCR em tempo real, o PCR RFLP, o RT-PCR, né, o PCR multiplex, então diversos tipos. Aqui só tem alguns, na verdade, tem vários outros tipos. E aí você pode se perguntar, né, qual que eu vou utilizar? Vai depender qual o seu objetivo, o objetivo da sua análise, a característica da sua amostra, o quanto você precisa né, de mais ou menos sensibilidade daquele teste, né? Até em relação lá, será que são as suas cópias que você quer avaliar, será que elas são raras, então você precisa de uma sensibilidade maior ainda, né? Por exemplo, o PCR digital, ele consegue identificar cópias raras, né, de determinado material ali. Tem o técnico especializado também para fazer as técnicas aqui, né? Então, a gente tem que avaliar tudo isso. O equipamento tem ou não tem no local, entendeu? Qual é o custo-benefício para você, né, desenvolver a técnica, para você ter essa técnica no laboratório? Então, isso tudo tem que ser avaliado, claro. Hoje, especificamente, eu vou falar mais do PCR em tempo real, né? Que é o que eu uso, né, no meu dia a dia, né? O que é, na verdade, né, o PCR em tempo real? Ele também é uma amplificação, né? A mesma coisa, é um PCR. O PCR sempre é baseado nesse método de amplificação. Só que, diferentemente, ele tem um sistema, porque ele tem, vamos dizer assim, tecnologias de informática, né? Softwares específicos, onde ele tem uma detecção e uma quantificação de um sinal fluorescente. Então, é como se o meu alvo ele fluorescesse. Então, assim, é possível, através do PCR em tempo real, como se você marcasse o alvo ali que você quer que floresça. E esse sinal fluorescente,
ele é revertido num valor numérico para cada uma das amostras que você coloca ali. E o que que acontece? Você tem ali a identificação do seu alvo através dessa fluorescência, que o PCR em tempo real ele já detecta esse sinal fluorescente, quantificando ele. Então, isso é bem legal. Por isso é chamado em tempo real. Então, a todo tempo, ele está detectando, né, monitorando esses produtos amplificados durante ali toda a corrida. Não precisa fazer igual fazia lá no PCR convencional. Você vê que eu amplifiquei tudo, né, dentro de um termociclador. Então, eu tive que amplificar tudo. No final, eu tive que parar toda a amplificação. Parou, né? Terminou a amplificação. Aí eu tinha que ir para a eletroforese para poder fazer lá e identificar o meu alvo. Aqui não. Ele está constantemente detectando e monitorando esses produtos amplificados durante toda a corrida. Ou seja, essas fluorescências. É isso que ele está detectando e ele consegue transformar isso num valor numérico. Então, isso é muito legal. E assim, né, o PCR em tempo real, né, aqui eu mostrei duas fotinhos, né, a gente tem desse assim, da Applied, no laboratório. Ele é um sistema, na verdade, o que que ele tem? Um sistema óptico, que nada mais é do que justamente esses marcadores fluorescentes, vamos dizer assim, né, esses filtros, né, fluorescentes. Então, para justamente identificar a fluorescência do material. Ele já tem o quê? O termociclador. Então, ele já tem toda aquela diferença de temperatura, ele vai ter ali um termociclador, né? Já é um termociclador embutido, e aí tem todo o sistema ali de software, né, embutido, e por conta disso, ele consegue já identificar o sinal fluorescente, né, a partir do momento que está sendo feita a amplificação, tá? E assim, aí eu trouxe aqui para vocês verem, esse aqui é uma imagem lá do Instituto Português de Oncologia do Porto, aonde eu fiz, né, o meu doutorado sanduíche, só para vocês verem, né, mesmo que a metodologia era a mesma, né? É uma metodologia universal. Então, assim, quando eu cheguei lá, né, eu sabia mexer, né, nesse equipamento, porque era um equipamento que eu já tinha, né, já sabia, então a gente tinha lá, claro que, né, cada um tem seu protocolo de otimização e tudo mais, mas, assim, os reagentes que a gente utilizava, lá ele usava da Termo, a gente também utiliza da Termo aqui, então, assim, são tecnologias universais, né, então, por isso que, né, a gente conseguiu aí no diagnóstico da Covid, o mundo inteiro utilizar o PCR em tempo real, porque era uma tecnologia global, né? Vamos dizer assim. E aí, como é que ocorre a amplificação no PCR em tempo real? Só para a gente entender, né? O que significa isso, né? Esse sinal fluorescente. Eu trouxe a exemplo do vírus do RNA, porque eu acho que vai ser mais fácil de vocês entenderem como é que é essa detecção. Então, o que acontece? Para a gente fazer lá a amplificação do RNA, né, o genoma do vírus, a gente fazia um PCR quantitativo em tempo real, só que a gente precisava de um ensaio chamado de transcriptase reversa. Por quê? Porque o vírus era um vírus de RNA. Existe vírus também de DNA? Existe, mas, né, a maioria são vírus de RNA. E a gente está amplificando é DNA, não RNA. Então, eu preciso, é como se fosse converter, né, esse RNA em um DNA, para que eu conseguisse, né, para que eu consiga amplificar o meu material. Então, a gente tem uma enzima que faz isso, essa transcriptase reversa, ela consegue fazer essa atividade, né, de complementar ali o RNA e transformar ele em DNA, né, que a gente chama até de DNA complementar. E o legal é que, assim, no caso dos kits que a gente utilizada, por exemplo, na UNADIG, né, o diagnóstico da COVID, ele já estava incluída, essa etapa de transcriptase reversa, ela já estava incluída no kit. Então, quando ia lá para o PCR em tempo real, né, para o equipamento, então, inicialmente tinha essa transcriptase reversa para a posterior amplificação. Então, era um kit que já tinha todas essas etapas. Então, a gente, para fazer a amplificação, precisa de um sistema de detecção, né? Que seja o mais específico possível. No caso da COVID, a gente, né, utilizava esse sistema TACMA, que chama, que é um sistema que
que onde você tem uma sonda específica que ela vai se anelar exatamente ali na região do seu alvo, onde você precisa identificar ele. É mais ou menos isso, né? Ela é complementar ali o seu alvo. Então, isso faz com que essa técnica se torne tão específica. Por quê? Vou mostrar aqui posteriormente, né? Quando, né, essa sonda ela se anela e a nossa enzima ali, polimerase, ela começa, né, a inserir os nucleotídeos, ela vai encontrar essa sonda, certo? Quando ela encontra essa sonda, ela faz o quê? Ela dá uma quebra nessa sonda, tá vendo? Ela separa, é como se ela estivesse quebrando ali a sonda no meio. Quando ocorre essa quebra, né, dessa sonda, ocorre então o sinal fluorescente. Então, o equipamento ele já vai detectar exatamente o local ali, mostrando, olha, a sonda se anelou nesse local que é, sei lá, o gene da COVID, por exemplo, do SARS-CoV. Ótimo. Então, tem ali, por exemplo, a pessoa está positiva para a COVID. Entendeu? Então, ele detecta esse sinal fluorescente. Então, é um sistema bem específico, né? Bem que consegue detectar de forma específica, né? Isso a gente utiliza para polimorfismo, para genes, enfim, tem vários outros tipos de sistema, né? Eu acabei dando esse exemplo aqui de um sistema que seja mais específico, que é bem usual, e porque ele também já tem vários ensaios validados para esse sistema tático, então por isso que ele também é bastante utilizado. Mas, claro, né, vai depender lá do custo-benefício, porque acaba que, por conta dessa sonda a mais, você tem um custo a mais, né, de fazer análise de um sistema táquino, por exemplo. E aí, só para vocês verem como é que sai o resultado de um PCR em tempo real, né? O resultado desse PCR, ele sai em formas dessas curvas, tá vendo? Dessas curvas. Cada curva dessa, ela representa ali uma amostra. É como se fosse isso, né? Uma amostra lá do paciente. Então, o que vocês precisam saber quando vocês olham um gráfico desse, né? Duas coisas, pelo menos, importantes, né? Aqui representa o número de ciclos, tá vendo? Os ciclos do PCR, ciclo inicial. Aqui já é ciclo 2, 4, 6, 8, 10, e ele vai crescendo, né? Exponencialmente, ele vai crescendo, cada ciclo. Então, o que acontece? Você tem uma linha aqui, que chama threshold, que é um limiar de detecção. Chega uma hora que, num determinado ciclo, por exemplo, nesse ciclo aqui 14, que a amplificação, esse sinal fluorescente, ele passa desse limiar. Quando ele passa desse limiar, é aí que é detectada a fluorescência. É nesse momento. Então, a gente chama até de CT, hoje em dia CQ, né, que é ciclo quantitativo, né, mais representativo do que ou ciclo do threshold, né, que é o número de ciclo que detectou a fluorescência. Então, por exemplo, aqui nesse primeiro aqui, já no ciclo 14, ele já começou a detectar ali o CT desse paciente. Ou seja, o que isso significa aqui para a gente? O CT, ele depende muito ali do número inicial de cópias de DNA da sua amostra. Então, quanto menor o número de ciclos, maior a concentração inicial. Porque houve menos amplificação. Já no ciclo 14, né, com menos amplificação possível, já começou a ser detectado. Então, quer dizer que eu tenho uma concentração ali maior de DNA inicial. Para a COVID, era muito utilizado isso, pensando assim na questão da carga viral, né? Apesar de que esse método aqui especificamente, ele não é tão quantitativo mesmo, ele mais dava ali, tanto que no resultado do PCR, né, quando ele dá o laudo, ele vai dar, ó, detectado ou não. Mas para a gente, né, o que está avaliando, é interessante a gente saber, porque a gente tem um limiar de ciclo, onde eu digo assim, né, até o ciclo tal quer dizer que tem COVID. Né? Então, vamos dizer, até o ciclo 35, né, para esse kit, quer dizer que a paciente ainda está com COVID. Mas você vê que tem, ou seja, tem pouco DNA ali, no caso do vírus, né, no caso do RNA, tem pouca concentração ali do DNA, do RNA do vírus. Então, provavelmente, esse paciente
ele está o quê? Já está eliminando ali o vírus de alguma forma, já não está ali naquelas etapas iniciais da infecção ali viral, entendeu? É mais ou menos isso. A gente consegue sugerir esse tipo de diagnóstico. E aí eu até trouxe aqui um resultado para vocês verem, positivo da COVID, lá da UNADIG, né? Então, a gente é justamente isso, a gente avalia, né? A gente avaliava ali 3 tipos de genes, alvos, que eram os conservados, como eu mostrei para vocês inicialmente. A gente tinha também ali um controle interno, que é da própria reação mesmo, para a gente saber se realmente a reação estava funcionando, né? Se realmente, porque se não funcionasse é porque tem alguma coisa errada, a gente precisa repetir tudo. Então, é mesmo um controle interno da reação para ver se estava funcionando. Né? Mas o principal era isso, né? A gente tinha que verificar se tinha ou não ali a presença do CT, né? De cada um dos genes. É que é só de uma forma mais conjunta, né? Como é que a gente também conseguiria avaliar esse resultado. E aí a gente dava, a gente tinha exatamente, CT20, CT30, CT35, CT14, CT... Então a gente tinha esse número de CT e a gente conseguia dar o laudo de tá testando positivo ou tá testando negativo. Mais ou menos era isso que acontecia. E aí, só para a gente agora ir para as aplicações e análises, assim, o PCR em tempo real, né, bem como as outras também, a gente consegue avaliar muita coisa, né? Então, a gente consegue fazer genotipagem de polimorfismo, diagnóstico de patógenos, a gente consegue fazer expressão gênica, ver transgênicos, ver quantificar vírus, bactérias, fungos. Isso tanto fazendo uma análise qualitativa quanto uma análise quantitativa. Então, a gente consegue ver isso no PCR em tempo real e a gente vai agora dar exemplos de algumas dessas aplicações, né, e análises que a PCR em tempo real consegue fazer, né, e de acordo com os estudos que já têm sido publicados aí. O primeiro estudo aqui é em relação à genotipagem, né? Aí você pergunta, por que faz a genotipagem? O próprio nome já diz, genotipagem, vem de genótipo. Então, a gente quer identificar os genótipos desses indivíduos, né? Então, a gente identifica polimorfismos, que de repente pode estar ali fazendo com que um indivíduo seja mais ou menos suscetíveis a desenvolver determinada doença. Pode ser mais ou menos suscetível, por exemplo, a ter maiores níveis de poluentes ambientais, que vai ser mais a temática da Maiara, né, na aula de terça-feira, né? Então, ela já vai falar mais dessa parte da toxicologia, da toxicogenômica, né? Dessa parte onde tem os poluentes ambientais ali e os polimorfismos que pode estar interferindo nesses níveis aumentados ou não desses poluentes. E aí eu trouxe aqui um exemplo de um artigo publicado esse ano, falando sobre a escoliose idiopática do adolescente. A escoliose é uma doença que na verdade, causa, a gente pode observar aqui, né, nessas imagens, essa curvatura. Essa curvatura na coluna causa muitas dores, muitos problemas, assim, físicos mesmo, né? É, geralmente é mais do sexo feminino que acaba tendo esse tipo de escoliose, e ela também é hereditária, acho que a professora Jamila até chegou a falar, ela tem a parte ambiental, mas também tem a parte lá genética também, a contribuição, né? É uma doença multifatorial, então ela tem a contribuição ambiental e genética. Ela dá, né, geralmente na adolescência, então imagina o sofrimento de uma adolescente, né, menina ainda, né, tendo ali uma curvatura, né, e assim, a curvatura é variada, assim, né, então, assim, imagina como uma menina dessa não fica, né, a questão mesmo de se sentir, né, como é que tá a autoestima dessa menina, então, assim, é uma doença multifatorial e não se sabe, essa da escoliose idiopática do adolescente, não se sabe realmente ali a causa, né, dela. E aí, o que que acontece? Nesse estudo aqui, a gente avaliou polimorfismos na leptina, no receptor da leptina, porque a leptina foi vista já que ela regula ali o metabolismo ósseo, faz a modulação da formação e reabsorção óssea. Então, o que que a gente quis avaliar? A gente conseguiu avaliar que existe um polimorfismo que está presente numa região ali regulatória do gene, né? Onde ele
ele interfere com o nível de expressão do receptor do estrogênio. Já foi visto na literatura que ele aumenta os níveis de expressão. E nós observamos que a presença desse polimorfismo, né, a presença da variação, ela estava, né, associada a um maior risco de desenvolver a escoliose. Então, assim, o que isso sugere aqui? É que se então a pessoa tem essa presença, o que provavelmente está acontecendo? Um maior nível desse receptor, como já foi visto na literatura. Com isso, está tendo essa alteração na sinalização do receptor com a leptina, que é super importante nessa remodulação óssea. Com isso, né, essa bioatividade da própria leptina, ela também é comprometida. Há uma mudança ali, talvez, remodelando, né, essa estrutura óssea, e com isso, né, aumentando aí o risco, né, a chance de desenvolver, por exemplo, a doença. Então, assim, a gente conseguir identificar indivíduos que são suscetíveis né, a ter uma maior curvatura, por exemplo, né, a ter uma progressão, a ter diferentes fenótipos, isso é muito interessante. Né? Então, a gente identificar, a gente ter marcadores genéticos que possam identificar isso, né? A gente consegue ter um melhor manejo clínico da doença, um tratamento personalizado, um diagnóstico né, mais precoce da doença, né, pensando que isso já acontece na adolescência, né? Então, isso aí melhora muito a qualidade de vida do indivíduo, né? Aí eu trouxe também um exemplo da endometriose, né? Que é o meu carro-chefe. Ih, falta 6 minutos para terminar. Tá, estou terminando já. A exemplo da endometriose aqui, que a gente sabe que é uma doença que acarreta muitos sintomas. Ela é extremamente, assim, ela dificulta muito ali a qualidade de vida das mulheres, principalmente devido a esses sintomas, a demora no diagnóstico. Então, assim, são muitas repercussões que a endometriose causa na saúde física, mental, né, das mulheres. E ele é uma doença, assim, extremamente inflamatória, né? Sabe-se que ela é inflamatória, inclusive os sintomas, né, tem esse processo inflamatório. Então, a gente tentou avaliar uma interleucina, né, que faz parte do processo inflamatório, polimorfismos dela. E a gente observou que o polimorfismo, né, que o genótipo, né, indivíduos que tinham a presença desse polimorfismo aqui específico, ele estava associado ao risco, né, da pessoa ter um risco de ter lá a presença dos sintomas de dor pélvica, né, que é um dos principais sintomas da endometriose. Então, a gente conseguiu identificar, né, essa associação significativa, né, e a gente fez esse mecanismo, né, possível, né, para a ação desse polimorfismo, onde a presença de indivíduos que tinha o genótipo A, você tem ali um aumento da expressão da interleucina, porque na literatura mostra que há um aumento de expressão na presença desse genótipo, da interleucina, você automaticamente está, então, aumentando ali toda aquela inflamação, a angiogênese também ali, toda a questão da dor, porque ela é toda inflamatória, então você aumenta ali aquele microambiente inflamatório da endometriose, e é por isso que acaba gerando, talvez, essa dor. Então, assim, uma sugestão que foi, né, que foi a hipótese que nós tivemos baseado nesse resultado. Né? Então, é isso, né? Identificar esses indivíduos que sejam mais suscetíveis, de repente a gente consegue, né, manejar ali, o tratamento clínico dessas pacientes, né? Então, isso é ótimo também. E aí, na verdade, eu só trouxe mais 2 exemplos sobre essa questão da suscetibilidade, né, sobre a genotipagem. Agora foi. Então, assim, na verdade, como eu falei, né, a técnica de PCR em tempo real, você consegue fazer vários tipos de aplicações aqui, né, eu trouxe exemplos de presença e ausência de patógenos, então, assim, você pode identificar vários tipos de patógenos, então, basicamente isso, né? É uma PCR em tempo real, então você consegue identificar ali se o patógeno está presente, então sempre pensando que acima, né, dessa linha threshold são os positivos para determinado patógeno e abaixo seriam os negativos. Então, assim, cada um desses representa um tipo de amostra que foi detectado a presença ou ausência de um determinado patógeno ali que você gostaria de avaliar. Aqui é até um exemplo de eu tinha exemplos para dar, mas acho que pela correria
Eu não vou dar os exemplos, mas eu vou deixar aqui os artigos para vocês verem, porque eu deixei artigos aqui tanto voltados ali para a água, né, que o Reginaldo tinha falado, né, que ele trabalha com amostras de água, né, se eu não me engano, e pensando também na nossa psicóloga, né, a Sabina, eu peguei um pouquinho ali também de autismo, polimorfismo, né, voltados a autismo, outras técnicas também bem interessantes, mas depois eu dou para vocês os artigos, aí vocês avaliam, né? E aqui é só mostrando mesmo que hoje em dia, né? Na verdade, isso aqui é bem recente, na verdade, é desse ano aqui, foi em março desse ano, tem uma portaria dizendo que é muito importante isso, dizendo, né, que hoje, né, o SUS, graças, ele vai conseguir fazer lá, utilizar a técnica de PCR, né, PCR em tempo real, para genotipagem ali de variantes do HPV, né? Porque o HPV, ele é um dos principais riscos, né, de câncer de colo do útero. A gente sabe que são 17 milhões de mil mulheres, né, por ano ali no Brasil que tem câncer de colo. É a quarta causa de óbito, o HPV, né? A gente sabe que é a principal risco. Mas, assim, quando faz o Papa Nicolau, não dá para identificar, né, qual é a variante ali. A gente sabe que existem duas principais variantes que são as mais, que tem o maior risco realmente da mulher desenvolver o câncer de colo do útero. Então, já está sendo implementado, já foi implementado, na verdade, acho que tem 180 dias, pelo que eu estava vendo, para a detecção do HPV nessas mulheres. Isso é bem legal, achei bem legal, bem recente, para poder isso disponibilizar no SUS, né? Então, isso vai ajudar muito aí nesse rastreamento aí. E aí, assim, só os kits diagnóstico moleculares, eles têm diversos, aí que eu trouxe um portfólio da Fiocruz, que tem vários kits já moleculares validados, que estão em uso, né, que para influenza, teve do monkeypox agora recentemente, né, sarampo, rubéola, zika, chikungunya, tem para tudo, hepatite, HIV, malária. Então, assim, são vários kits de diagnóstico moleculares que já existem aí no mercado, né? Que tem sido utilizado, inclusive, né? Na Fiocruz, por exemplo, né? E aí, só algumas limitações da própria PCR, mas eu acho que pela hora eu não vou me estender, não, né? Eu vou deixar aqui para vocês depois terem o material. Mas, assim, como qualquer outra técnica, existem suas limitações, principalmente em relação ali, vamos pensar no custo-benefício, o que você tem ali de material, a sua técnica que está sendo utilizada, laboratório especializado, então todo o custo envolvido, quais são as condições, se você tem um técnico. Então, assim, seriam limitações que toda técnica de biologia molecular, eu diria, né, teria para poder ser implementada, né, em um laboratório de biologia molecular. Então, eu gostaria de agradecer. Obrigado pela atenção de todos, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, não vai dar tempo de tirar agora, até porque é cada da hora, mas vocês fiquem à vontade, podem me perguntar depois também, estou super disponível. Quero agradecer também a professora Jamila pelo convite de poder ministrar essa aula. É sempre bom falar de biologia molecular. Seria uma aula muito extensa, na verdade, né? Daria para dar várias aulas se for falar de tantas técnicas, de tanta coisa que tem na biologia molecular. Mas eu tentei passar um pouquinho das aplicações, né? De como pode ser utilizado em diversas áreas de estudo, tá bom? E eu acho que é isso. Vou